Quem está muito feliz com Jesus, diga amém. Que coisa maravilhosa é estar na casa de Deus, desfrutar da presença do seu Espírito, em comunhão com os nossos irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 84. Glórias a Deus. Diz assim a palavra de Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Vai lá no versículo 10 agora. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Vamos ler comigo, irmãos, esse versículo 10, vamos lá? Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Quem pode confirmar essa palavra na sua vida, diga glória a Deus. Tomai os vossos lugares, Deus abençoe. Meus irmãos, ao longo da vida cristã, nós vamos aprendendo algumas coisas e a gente nunca para de aprender, não é, pastor Carlos de Jesus? Mas a gente vai aprendendo, e uma das coisas que a gente aprende com o tempo na obra de Deus é que é fundamental você se manter sensível ao Espírito Santo. É muito importante que você tenha conhecimento para compartilhar com os irmãos, a gente sabe muito bem disso, experiência, mas é fundamental que estejamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Muita gente perde o bonde, deixa o cavalo arriado passar, porque não foi capaz de discernir a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro de várias vezes em que eu, sentado no meu gabinete pastoral, recebia irmãos que vinham ao meu encontro enquanto pastor para relatar algum tipo de problema que eles estavam enfrentando, e algumas vezes problemas assim tão difíceis, chocantes, que eu, enquanto homem, ouvia e eu simplesmente não sabia o que dizer. Eu não encontrava respostas, sequer conselhos para dar àquelas pessoas. E é nessa hora
que a gente recorre a Deus quando a gente não tem saída, quando a gente não tem resposta, quando a gente não sabe o que fazer. Aí você se lembra de Deus, quando você está num beco sem saída, né? E eu aprendi isso, irmãos, que quando você está numa situação como essa, e que você reconhece, percebe, é capaz de discernir que você não consegue resolver aquele problema, que você coloca na mão de Deus, acontece em todas as vezes que eu já passei por esse tipo de experiência, acontece de Deus, por meio do seu Espírito, nos dar a resposta, nos dar a solução, sempre. Isso é experiência com Deus, irmãos. É aquele momento em que você se rende e diz: olha, Deus, eu tentei tudo que eu podia, agora eu dependo completamente de Ti. E eu estava, irmãos, o pastor Abinair me comunicou que iria trazer a palavra hoje, e quando ele faz isso, quando ele nos comunica, a gente já começa, a pedir a Deus que nos dirija, nos conduza, nos oriente. E aí eu estava assistindo um podcast essa semana, acho que ontem, e nesse podcast havia um rapaz entrevistando um pastor. E esse rapaz hoje é um dos podcasts mais assistidos do Brasil, e o pastor que estava ali também é um pastor muito conhecido hoje. E aí, dentre tantas coisas que eles conversaram, algo despertou a minha atenção, me chamou a atenção, e eu fui impactado por aquilo. Aquele rapaz é um rapaz que está assim, ele tem recebido no programa dele muitos pastores, muitos mesmo, que tem dado muita audiência à presença desses pastores no programa dele. Então ele tem convidado vários pastores, e aí você percebe, para quem está acompanhando, que ele está num processo de conversão. De tanto ouvir aqueles pastores, você percebe que ele está convertendo. E aí, irmãos, aquele rapaz fez uma pergunta para o pastor. Disse assim: pastor, como é que uma pessoa como eu, que às vezes até tem vontade de orar, mas falta ânimo, falta disposição. Às vezes eu tenho vontade, pastor, de estar mais perto de Deus, mas me falta disposição para isso. Ele completou a pergunta nesse sentido assim. E aí o pastor, e aqui é que está o X da questão, irmãos, e eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Quando o rapaz fez a pergunta, na minha mente já veio algum tipo de resposta que eu daria para ele, se estivesse no lugar daquele pastor. E aí o pastor disse assim: fulano, eu poderia te dar 1000 respostas para essa pergunta. Existem 1000 respostas para essa pergunta, do que fazer quando você não estiver sentindo ânimo para buscar a Deus. Mas eu vou lhe dar a resposta que o Espírito Santo colocou no meu coração agora para você. E aí ele disse assim, e aí é que eu achei assim extraordinário. Ele disse assim: olha, você precisa encontrar alguém, um servo de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, temente a Deus,
sincero, verdadeiro, íntegro, correto e temente a Deus, para ser seu amigo, para ser seu irmão, para ser seu companheiro. Sozinho a gente não consegue. E aí ele citou a referência bíblica e disse assim, ó: melhor é serem dois do que um, porque sendo dois, quando um cair, o outro o ajuda a se levantar. E ele foi falando assim, nessa direção com ele, e eu entendi tudo. O que o Espírito Santo estava fazendo ali? Aquele rapaz está tentando servir a Deus sem congregar. Ele está recebendo a palavra. Pelo que a gente percebe nas falas dele, existe uma série de preconceitos com igrejas, com pastores, com o que ele ouviu dizer. E ele está lá, sendo tocado, sendo impactado, sendo influenciado pelo Evangelho, mas assim, eu estou aqui no meu canto. E aí o Espírito Santo de Deus usou o pastor para falar a palavra que ele estava precisando, conforme a sua necessidade naquele momento. E ouvindo isto, me veio uma chave, irmãos. Eu comecei a lembrar da nossa igreja, pastora Neila. Eu comecei a lembrar da nossa igreja. E aí, lembrando da nossa igreja, eu me lembrei desse texto que acabei de ler. E esse texto, o salmista que o escreveu, ele evidentemente, claramente, é apaixonado pela casa de Deus. Tem mais alguém aqui que é apaixonado pela casa de Deus? O texto é poético, mas ele vai usando as palavras de uma forma que expressa um sentimento de anseio, de paixão, de desejo de estar na casa de Deus. E eu parei para pensar assim, gente, existe todo tipo de igreja, existem vários tipos de igrejas, perfis de igreja nesse mundo. Eu me lembrei que uma vez alguém chegou para mim e disse assim: a Assembleia de Deus é o maior movimento pentecostal do mundo, é a maior igreja pentecostal do mundo, não é isso? E eu falei, uau, eu faço parte da maior igreja pentecostal do mundo. Só que mais adiante, certa vez alguém chegou para mim e disse assim: a Assembleia de Deus nos Estados Unidos é pequena, é uma igreja pequena. A Assembleia de Deus na Europa é uma igreja pequena. Como assim? O que aconteceu com a Assembleia de Deus lá na Europa? O que aconteceu com a Assembleia de Deus nos Estados Unidos? E aí, ao longo do tempo, eu entendi o seguinte, irmãos, olha isso aqui. Eu sou assembleiano a minha vida inteira. Eu
fui batizado com o Espírito Santo por volta dos 11, 12 anos de idade. E essa igreja, ela tem alguns distintivos. Pastor Carlos, alguns atributos que lhes são próprios. A Assembleia de Deus não é presbiteriana, não é batista, não é cristã evangélica. Eu não sei se você sabe, mas dessas igrejas que eu citei, a última que chegou no Brasil foi a Assembleia de Deus. As outras estão aqui há 100 anos antes, algumas delas. E a Assembleia de Deus chegou no Brasil e começou com 2 homens. Vocês sabem o nome dos fundadores da Assembleia de Deus? Conhecem? Tem muita gente nova na igreja, irmãos. Tem ou não tem, pastor Paulo? Tem ou não tem, juventude? Tem. Deus está trazendo muita gente nova, glória a Deus. 2 homens suecos, sem dinheiro, aportaram em Belém do Pará, vindo dos Estados Unidos, com uma missão dada por Deus. Depois de terem vivenciado o movimento pentecostal, vieram sem eira nem beira, foram comer e viver de manga nas praças e nas ruas de Belém do Pará. Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles foram procurar guarida numa igreja batista, não é isso? Uma igreja batista. Foram recebidos na igreja batista. Só que logo começaram com esse negócio de batismo com o Espírito Santo e manifestação em línguas estranhas. Você sabia que eles foram excluídos da igreja? Foram excluídos, pastor Lodato. Expulsos. E aí iniciaram a Assembleia de Deus. E aí, pastora Carol, esses homens começaram a pregar a palavra de Deus. Deus começou a fazer milagres extraordinários. As vidas começaram a se juntar a eles. E a Assembleia de Deus foi se espalhando. Depois veio para São Paulo, Rio de Janeiro. E veio se espalhando, veio do Rio de Janeiro, veio para Goiás. E aqui em Goiás começou na rua 55, antiga Vila Operária. E só em Goiás hoje, a Assembleia de Deus deve ter talvez mais de 500 mil de membros. E aí eu te pergunto, você consegue visualizar e entender por que a Assembleia de Deus cresceu tanto no Brasil e não cresceu nos Estados Unidos e na Europa? Porque entender isso, irmãos, tem a ver com entender como Deus trabalha. Meus irmãos, sabe como Deus trabalha?
Deus nos ama, nos conhece e trabalha em nós conforme a nossa personalidade. Eu estava ouvindo aquela irmã dando testemunho no domingo aqui. Qual é o nome dela, pastora? Ana Cláudia. Ela está aqui, já a vi ali. Ana Cláudia, você está feliz, a gente percebe, mas nós estamos muito mais. Aleluia. E ela falou algo que para mim foi muito estranho, você nem sabe disso. Ela falou assim: eu estava com medo. E ela disse: não tenham medo. Eu falei: peraí, como assim medo? Irmão, medo é um negócio que eu nunca tive essa experiência de medo de vir para a igreja ou de conhecer Jesus. Eu não sei nem o que é isso. Eu não sei nem o que se passou na percepção que ela tem do encontro com Cristo, de vir para a igreja. Ela tem uma experiência, percebe? Que é dela e que não é minha. Eu nasci na igreja, isso aqui é a minha vida, a vida inteira. É como se eu estivesse na cozinha da minha casa, percebe? Não. Por que eu estou te falando isso? Porque para cada pessoa Deus tem um jeito de fazer. Deus não trabalha, irmãos, como se estivesse produzindo industrialmente os seus filhos. Deus trabalha com um negócio chamado multiforme graça, e alcança a todos, e está alcançando a todos. E você sabe por qual razão? Olha que coisa mais assim, aparentemente que passa desapercebido. Você sabe por qual razão a Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil, o maior movimento pentecostal do mundo? É por uma razão tão... Você pensa assim: nossa, é porque os crentes da Assembleia de Deus são mais esforçados, são mais... Não. É que o povo brasileiro, a nação brasileira tem um jeito. Vocês concordam que o povo brasileiro tem um jeito? Um jeitão dos brasileiros. Eu nunca vou me esquecer, durante a Copa do Mundo, as Olimpíadas, vieram aquele tanto de turista para o Brasil. Aí eu vendo uma entrevista de um turista na televisão, alguém perguntou assim para ele: como é que está aqui no Brasil e tal? O que você mais gostou no Brasil? O que você achou mais estranho? Aí um turista europeu falou assim: eu estranhei demais o jeito caloroso de vocês. Vocês já chegam, nem conhecem a gente, já quer abraçar, já quer pegar na mão. É assim ou não é, irmão? O povo brasileiro é um povo caloroso, fervor. E eu não estou falando da igreja, não, eu estou falando do povo. Caloroso e fervor. Aí chegam os sorveterianos. Será que você entende? Percebe? Eles vão conseguir alcançar uma parcela, consegue, né? Tem muitos sorveterianos, não é, irmão? Deus precisa alcançar os sorveterianos, sim ou não?
Mas a maioria, irmão, é fogo puro, fervoroso. E aí Deus anda, Daniel pega o navio e fala assim: vocês vão lá no Brasil, porque o Brasil eu vou alcançar é com fogo puro. Assembleia de Deus é fogo puro, meu irmão, é fogo puro. Aleluia. Então, a nossa igreja é um lugar extraordinário que Deus plantou aqui, nos deu um pastor que nos cuidou durante quase 40 anos, 35, quase 40 anos, um pastor pentecostal, sim ou não? E aí depois deles, há 3 anos atrás, Deus nos deu um outro casal de pastores, e eles são pentecostais, fervorosos, apaixonados pela casa de Deus. Sabe o que eu estava pensando? Eu pensei assim, gente, qual que é o melhor lugar do mundo? Aí eu pensei assim, quais são os lugares que eu mais gosto? Aí a gente pensa logo na casa da gente, um lugarzinho bom. Lá em casa tem um sofazinho bom. Menino, velho, se tem um negócio que eu gastei lá em casa, foi no sofá, pastor Lucas. Eu fui de propósito. Se eu te contar a história desse sofá, irmão, alguns 15, quase 20 anos atrás, eu fui comprar um sofá lá para casa. Fica aí a dica. Aí na loja lá comprando um sofá, minha mulher queria um sofá, e o que eu fiz? Comprei outro. Isso vai dar certo, irmão? Imaturo, menino ainda, irmão, inexperiente. Quase 20 anos, irmão, com a mulher na minha cabeça, me atormentando por causa desse sofá. Aí quando eu fui comprar o sofá agora, eu falei, qual que é o top do top? Então a casa da gente, irmão, é um lugar muito bom, não é? Por mais simples que seja, a gente passa muito tempo fora de casa. Quando você volta, meu Jesus, parece que a caminha da gente, não é, irmão? Tem lugar? Não, se eu for ao hotel 5 estrelas, que hotel 5 estrelas, rapaz? Minha cama é melhor, sim ou não? É. Lugar maravilhoso. Se você perguntar para mim assim, qual outro lugar que você gosta, Zé? Irmão, eu gosto de roça. Eu gosto da roça. Eu tenho uma infância assim, toda ela eu passava as férias na fazenda dos meus avós. Então eu tenho um vínculo afetivo com roça, que é um negócio assim especial para mim. Mas sabe o que eu estava pensando? Olha só, por mais que eu goste de roça, eu vou para lá e passa pouco tempo, irmão, eu quero ir embora, sim ou não? Eu quero ir embora. Mas tem um lugar que tem 46 anos que eu vou, no mínimo umas 3 vezes por semana, e eu não canso de ir. Há 46 anos que eu vou, no mínimo umas 3 vezes por semana, e eu não canso de ir. E todas as vezes que eu vou, pastor Lodemir, que eu venho, eu sinto prazer, alegria
gozo. Todas as vezes. E sabe que lugar é esse? Os átrios do Senhor, a casa de Deus. Meus irmãos, é muito importante que você que esteja aqui nesta noite abra os olhos e veja se ainda não viu. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele está agindo, operando e à sua disposição neste lugar. E aí você pergunta, alguém fala assim: não, mas ele está em outros lugares também. Está, é verdade, em tantos outros lugares, mas ele está aqui para alcançar pessoas específicas que Deus nos vocacionou para alcançar. É nossa missão alcançar determinadas pessoas. E eu queria conclamar você que está aqui nesta noite, que às vezes vem ao culto e ainda não conseguiu sentir esta alegria. Você sabia que tem gente que vem à igreja por rotina, por hábito, por costume, por obrigação? Tem ou não tem? Tem. Eu queria conclamar você a sair desta posição. Saia. Não vale a pena permanecer aí. Deus tem muito mais para você. Deus tem prazer, Deus tem alegria, Deus tem gozo, Deus tem júbilo para a sua vida, meu irmão. E aí, pastor, mas o que eu faço? Se renda a Ele. Pare de ser cabeça dura, né? Tem gente que vem para a igreja e ele vem com uma disposição que impossibilita o agir do Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo está enchendo a vida de todo mundo em volta dele. Ele está lá, petrificado, perdendo a bênção, porque vem com disposições completamente equivocadas acerca do que está acontecendo aqui, acerca de como as coisas acontecem aqui. Sabe quem são as pessoas que sentem a presença de Deus? Vou te dar uma dica. Você que tem dificuldade, que às vezes está triste, entristecido, depressivo, desanimado, incapaz às vezes de sentir toda a largura, altura e profundidade do amor e da presença de Deus, tem um X nessa história. E não está no Espírito Santo, porque ele está à porta sempre, batendo. Aquele que abrir, ele entra e ceia com ele. Então abra o seu coração. Pare de encontrar razões e motivos para ficar triste, para ficar deprimido. Abra o seu coração, se renda a Jesus Cristo, entregue tudo e todos os seus caminhos a Ele, e você vai desfrutar das coisas maravilhosas, extraordinárias que Deus tem para a sua vida. Pastor Paulo, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe o quanto eu fico feliz de ver o que Deus tem feito no meio dessa juventude. E eu quero aqui, irmão, reconhecer que Deus tem usado você e a pastora Valéria e um monte de líderes que eu nem sei o nome, para fazer algo extraordinário. E Deus vai fazer muito mais. Vai fazer. Quem crê que Deus vai fazer? Ah, pastor, mas o nosso sonho é tão grande.
parece impossível. São tantas as dificuldades. Eu fico imaginando, pastor Paulo, o tanto de luta que surge, o tanto de problema que surge, não é verdade? Tanto de seta, tanto de ataque, mas você está aí, irmão, firme, não está? É isso, fica firme. Deus vai fazer muito mais além daquilo que você está pedindo ou pensando. Ô pastor Murilo e pastora Vanessa, irmãos, todo mundo conhece esse casal? Eu sou apaixonado nesse casal. E louvo a Deus muito pela vida de vocês, pelo amor e pela paixão com a qual vocês cuidam desses adolescentes, e entre eles está a minha filha. E eu percebo o papel e o impacto que a liderança de vocês tem produzido na vida dela e na vida de tantos outros adolescentes. Deus tem muito mais e vai fazer muito mais. Sabe o que é extraordinário nisso tudo? Eu estou citando esses aqui como exemplo, né? Mas é que tem algo acontecendo de tão extraordinário na nossa igreja. Pastora Meire, eu me lembro do pastor Abinair, em alguns momentos, preocupado com tanta coisa para fazer, com tanta obra para realizar, e parece que faltam pessoas. Você tem percebido que Deus tem enviado pessoas de uma forma extraordinária, porque Deus quer fazer algo extraordinário, e você tem que se alegrar muito, porque Deus plantou você aqui, viu? Deus plantou você aqui. Aleluia. Estou me lembrando da pastora Lloyd. Esses dias eu vi a Lloyd falar do Colégio Boas Novas, e ela começou a falar do que está acontecendo lá, e ela se emocionou, encheu os olhos de lágrimas. Irmã, a diretora do colégio nosso. E aí, se eu fosse falar aqui do que Deus tem feito nestes átrios, da quantidade de vidas, faculdade assembleiana, pastora Gláucia, olha que coisa maravilhosa. Irmão, a pastora Gláucia, eu estava me lembrando aqui agora, né? Eu fui diretor da faculdade, e nós não tínhamos mestres e doutores na nossa igreja. Não tínhamos. A faculdade estava funcionando há uns 17 anos mais ou menos, né? E não tinha mestres e doutores. E eu chamei algumas pessoas e falei: olha, vocês vão estudar e a igreja vai ajudar vocês. E uma delas foi a pastora Gláucia. Fez mestrado, concluiu o doutorado, e agora parece que tem uma, como é que chama? Proposta de pós-doutorado. Meu Deus. E hoje ela é a diretora geral da faculdade, e ela é pentecostal. Percebe, irmão? O que Deus está fazendo? Deus está presente no meio da sua igreja. Glórias a Deus. Fiquem de pé, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.